Hello, hi, Charlie Brother here. Good morning. Hoje nós vamos fazer uma revisão com gramática, que tal? Muita gente não gosta de gramática, mas gramática faz parte do show. É importante que você entenda como é que funciona a gramática da língua inglesa, que aliás ela é bem mais simples, eu diria, do que o português. Então sigam lá, ok? Vamos nessa. Se eu bem me lembro, nós começamos a trabalhar com o do, né? Do you drink? Do you eat? What do you eat? Lembre-se disso? Vocês se lembram? É comer e beber, né? Então se eu quero fazer uma pergunta, eu uso essa partícula inicial, do you, do, né? O do, ele não tem tradução. Ele serve para identificar a frase como sendo interrogativa, tá? Então ele é um verbo auxiliar, não tem tradução, ele só indica a interrogação, ok? Então lembre-se disso, quando você for fazer uma pergunta no presente, tá? Com as pessoas I ou you, que são eu ou você, tá? Você deve usar o do, tá? Para a maioria dos verbos, tá? Então no caso do verbo eat, comer, do you eat, né? Vamos ver, do you eat bread, do you eat bread and butter, você come pão e manteiga, ok? Então o do vai auxiliar na pergunta. E lembrando que a resposta curta é yes, I do. Por que do? Porque na verdade é o do auxiliar inicial que representa a frase como um todo. Então você não precisa, como no português, sim, eu como, você usa o verbo. No caso do inglês você usa o auxiliar, yes, I do. Do you eat bread and butter? Você come pão e manteiga? Yes, I do. É o suficiente, né? Por uma resposta curta, claro. Então sim, como, só que eu não uso o verbo principal, que é o eat, eu uso o auxiliar, porque ele está representando a frase. Faz sentido para você? Ok? E para você fazer uma resposta completa, você teria algo como do you eat bread and butter? Yes, I do. I eat bread and butter. Ou simplesmente yes, I eat bread and butter, ok? Então sim, eu como pão e manteiga, ok? Sempre dividido por uma vírgula esse sim, esse yes, ok? Yes, I eat bread and butter. Assim como nós também trabalhamos com o verbo work, lembra? O verbo trabalhar, que nós formamos uma frase como do you work? Você trabalha? Novamente o auxiliar entra no início da frase, do you work? E a resposta, yes, I do. Sim, trabalho. Tá? E vamos usar a princípio no afirmativo, para não misturar muitas informações, mas posteriormente nós vamos trabalhar com o negativo também. Mas enfim, yes, I do. E uma resposta completa, yes, I do. I work in an office. Por exemplo, sim, trabalho num escritório. Okay? Do you work? Yes, I do. I work in an office. Seria um exemplo de uma resposta completa. E nosso exemplo nós usamos do you work? Yes, I am an engineer. Ou yes, I am a doctor. Assim como no português, quando nós perguntamos se você faz alguma coisa, você não responde eu faço alguma coisa, você responde o que você faz. Por exemplo, o que você faz? Eu sou médico, não é verdade? Ou o que você faz? Eu sou professor. Então eu uso o verbo to be, ou seja, o verbo ser, estar. Ok? No caso é o verbo ser. Okay? Ele está como o verbo to be em inglês, ele tem dois status, ele pode ser representado como ser ou como estar, ok? Dependendo da frase, isso você vai pegando com a prática, ok?
Você vai entendendo qual é a ideia e a ideia vai te dar a tradução adequada. Se bem que o nosso foco não é, como falei posteriormente, não é a tradução, e sim a compreensão. Com a compreensão você tem essa imagem que te traz a verdadeira versão, ou seja, o entendimento profundo da língua, que é o que acontece no português. Ok? Então, mais uma vez. Do you work? Yes, I do. I am a teacher. Oh, yes, I do. I am an engineer. Então observe que eu completo, primeiro respondendo a pergunta que é do you work? Eu comecei com do, vou responder com yes, I do. Fechei aquela parte, complemento com a informação. I am an engineer. I am a doctor. I am a teacher. Ok? Faz sentido para você? E mais um outro ponto gramatical que seria bom nós darmos uma boa olhada é... Desculpa que deixa eu acertar essa câmera. Então, é o A e N, ou A e N, que aparecem no I am a doctor, or I am a doctor, que seria a pronúncia mais, vamos dizer assim, básica no inglês, e I am an engineer. An engineer. Então, por que o A e o N? Né? Então, isso eu vou explicar também. Nesse vídeo eu vou diferenciar os dois. Né? Então, quando você está falando sobre um substantivo, tá? Que é o caso do engineer, ou teacher, ou doctor, eu preciso observar o som inicial dessas palavras. Tá? E isso que vai acompanhar. O A, ele tem o significado de um ou uma, ok? E o N também tem o mesmo significado, de um ou uma. Então, quando eu uso o A e quando eu uso o N, tá? Então, a ideia é a seguinte, é por som. A língua inglesa é muito trabalhada em som, ok? Então, o som que vem posteriormente que vai determinar se você usa o A ou N. Por exemplo, engineer. Então o som é de E, engineer. Tá? Então é um som de vogal. Nos sons de vogal, tá? Eu uso N, ou seja, acrescento o N para conseguir algo mais sonoro. Por exemplo, no caso do engineer, se eu falar A, engineer, vai soar estranho para um americano. Portanto, eu uso an engineer. An engineer. O N junta no E, que me dá uma canção melhor. Né? Faz sentido, né? E no caso das consoantes, né? Doctor, né? Então eu uso doctor, a doctor fica ok. Tá? Eu não preciso de um N. Tá? Ou mesmo a teacher. A teacher. I am a teacher. I am a doctor. I am an engineer. I am an engineer. Existem algumas exceções. Vamos falar delas daqui a pouquinho. Então, sobre as exceções, eu vou dar alguns exemplos, talvez fique mais claro isso. Né? No caso de uma palavra começada com vogal, mas cujo som não é muito vogal. Por exemplo, no caso, obviamente pensando em inglês, né? Por exemplo, uniform, uniforme, uniform. Então tem um som meio estranho, uniform, ele é escrito com U, porém o som é U, uniform. Assim como university, universidade. A university, né, também começa com U, porém o som é diferente. Então eu vou usar nesse caso a university, porque é som de Y no inglês, tá? Como you, lembra de you, você, começa com Y, ok? Então nesse caso, mesmo começando com U, o som que eu tenho é de Y, portanto eu uso a university. Já no caso de umbrella, umbrella é guarda-chuva. Ok? No caso de umbrella, o som do U ficou bem caracterizado. Umbrella é o som de vogal. Então, an umbrella soa melhor. An umbrella.
ok? Então faz sentido usar o N, tá, antes de som de vogal e o A antes de som de consoante, não é verdade? Um outro exemplo eu diria que a gente pode usar como a man, um homem, a man, som de M, ok? Agora se eu coloco honest, tá? É um H-O, mas que me soa O, honest, som de O, som de vogal. Então, an honest man, um homem honesto, an honest man, soaria melhor, né, com N, não é verdade? An honest man, ok? An umbrella, an honest man. A university, a uniform, e a Honda Bike, mesmo um nome estrangeiro que tem um som que soe como consoante, no caso de Honda, né? A Honda Motorcycle, a Honda é uma moto Honda, então eu teria um som de a Honda caberia melhor, não é verdade? Então observe que o A e o N, que significa um ou uma, eles seguem o padrão sonoro e não escrito, ok? Então preste bastante atenção nisso. Então o som no inglês é muito importante, é mais importante mesmo do que a escrita, ok? Então, e para você aprender os sons no inglês, você vai precisar ter contato com todas as palavras e isso é, claro, é gradativo e aí você vai saber, ok? Vai ficar mais intuitivo, eu diria assim. Bom? E uma outra partícula que nós vimos também na aula anterior, né, nas dicas anteriores, foi a in, ou seja, no. Eu trabalho num escritório, lembra disso? I work in an office. Então, juntamente com a partícula n, eu tenho a outra partícula in, tá? Que é uma preposição, tá? Então, eu tenho o artigo n, que é um ou uma, né? E um artigo indefinido, e o in, que é uma preposição dentro. Então, eu trabalho dentro de um escritório, ok? I work in an office. I work in an office. Então, in, né, faz parte da nossa gramática de hoje também. Segura que vão ter mais outras partículas, outras gramáticas, mas nós vamos apresentando aos poucos, ok? Muito bom. Então acompanhe o canal, lembre-se de dar um like, ok? E inscreva-se para mais dicas, ok? A cada 2, 3 dias eu vou buscar fazer um vídeo para trabalhar todas as dicas de uma maneira sequencial, ok? See you, Charlie Brother here, happy to be with you. Bye!